Solicito ao senhor primeiro secretário vereador Jean Carlos Soares Lopes, do PCdoB, que proceda a chamada dos senhores vereadores para início da nossa sessão ordinária. Vereadora Ana Carina Rodrigues Pirillo, presente. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Aí. Vereador Carlos Lucareschi. Vereador Cláudio Miak, presente. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson do Posto, presente. Vereador Chico Bezerra, presente. Vereador Iduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Tudo bem? Vereador Juliano Abe, presente. Vereador Marcos Furlan. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Mauro Araújo, na presidência. Vereador Odete Souza, presente. Vereador Olímpio Tomiyama, presente. Vereador Pedro Komura. Vereador Protássio Nogueira, presente. Vereador Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens. Vereador Rubens Fernandes, o Bibo. Vereadora Vera Rainho. Dezesseis dos senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. 16 dos senhores vereadores presentes, há quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, bem como solicito ao nobre vereador Jean Lopes que anote a presença do nobre vereador Carlos Lucareschi, do PPS. Anotada a presença do vereador Carlos Lucareschi. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Ofícios 23 e 24/2016. Comunicam, respectivamente, o recebimento das moções 93 e 92/2015, de autoria da totalidade dos senhores vereadores, e informam a ciência os referidos trabalho pelo senhor prefeito. À disposição dos senhores vereadores. Ministério da Cidade, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, ofício 63/2016, encaminha a resposta à moção 71/2015, de autoria de membro da edilidade. À disposição dos senhores vereadores. Senado Federal, Presidência, comunica o recebimento de trabalho de membro da edilidade e informa quantas providências tomadas em relação à solicitação. À disposição dos senhores vereadores. Instituto da Previdência Municipal, IPREM, ofícios 408/2015 e 27/2016, encaminha os demonstrativos financeiros relativos aos meses de novembro e dezembro de 2015. À disposição dos senhores vereadores. Tesouraria da Câmara, encaminha o balancete financeiro relativo ao mês de dezembro de 2015. À disposição dos senhores vereadores os balancetes. Papéis dependentes de deliberação. Mensagem GP 296/2016. Está a presença do Pedro, irmão. Veio falar comigo depois. Não está a presença do Pedro, irmão. Solicito ao senhor vereador primeiro secretário que anote a presença do nobre vereador Marcos Fulan, Vera Rainho e Pedro Hideki Komura, do PSDB. Anotada a presença dos respectivos vereadores citados pelo senhor presidente. Vera Rainho, Pedro Komura e vereador Marcos Furlan. Tudo bom, Marcos? Projeto de Lei 01/2015, de autoria do Executivo Municipal. Acrescenta capítulo e artigos à Lei Complementar número 103, de 23 de dezembro de 2014, que institui o Código de Defesa e Bem-Estar Animal do município de Mogi das Cruzes e dá outras providências.
Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a mensagem GP número 296/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que dá origem ao projeto de lei complementar 01/2016. Não havendo manifestação contrária, está considerada objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes pertinentes ao assunto. Projeto de lei número 6/2016, de autoria da vereadora Karina, PCdoB, e dispõe sobre a proibição de doação de animais vivos em eventos realizados no município de Mogi das Cruzes. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a justificativa ao projeto de lei número 06/2016, de autoria da nobre vereadora Ana Karina Pirillo, vereadora do PCdoB, que dispõe sobre a proibição de doação de animais vivos em eventos realizados no município de Mogi das Cruzes. Peço a palavra, presidente. Para a manifestação, a nobre vereadora Karina tem 2 minutos. Esse projeto é para coibir, porque nós temos ainda aquela cultura que no final da festinha, ou de criança, ou até em feira, ser distribuído peixinhos e pintinhos, principalmente aqueles coloridos que no final, quando a criança leva, eles falecem na casa, né? Então, é nesse intuito que tem esse projeto de coibir seres vivos, somente peixinhos e pintinhos para doação em festa de aniversário, como é muito comum, tá? Peixinhos principalmente, porque no final eles acabam morrendo. Obrigada. Obrigado, vereadora. Não havendo, então, manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes pertinentes ao assunto. Requerimento 005/2016, egrégio plenário. Pela ordem, senhor presidente. Para levantar a questão de ordem, o nobre vereador Rubens Benedito Fernandes, o Bibo. Consignar a minha presença. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jean Lopes, que anote a presença do vereador Bibo. Notada a presença do vereador Bibo. E aí, belezinha, Bibo? Nobres pares, foi com tristeza que no dia 21 de dezembro de 2015 recebemos a triste notícia do falecimento do senhor Alfredo Casella Júnior. O senhor Alfredo Casella, como era conhecido, era muito conhecido por sua atuação desde quase a fundação da Associação dos Pais e Amigos Excepcionais à Paz de Mogi das Cruzes. Além de excelência profissional, era a pessoa das mais bem-quistas pelo seu caráter. E que nos termos do artigo 144, parágrafo 2º, do regimento interno desta augusta casa, a mesa diretiva seja consignada em ata da presente sessão os votos de pesar por falecimento do Alfredo Casella Júnior, devendo ser dado conhecimento à família na pessoa de seu filho, o senhor Maurício Casella. Desse registro, através de ofício a ser enviado, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 2 de janeiro de 2016, Protásio Ribeiro Nogueira, PSD. Coloco em discussão o requerimento 005/2016, de autoria do nobre vereador Protásio Ribeiro Nogueira, que fala de votos de pesar pelo falecimento do senhor Alfredo Casella Júnior. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Proposições publicadas, indicações de números 31/2016 a 37/2016, de autoria dos senhores e senhoras vereadores. Coloco em discussão as indicações de número 31/2016 a 37/2016, de autoria dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as indicações. Declaração de voto, senhor presidente.
Para a declaração de voto, o nobre vereador Protássio Ribeiro Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu participei de uma destas indicações, a qual eu peço que, na realidade, é uma indicação para cobrar do Poder Executivo o rebaixamento, na realidade, o rebaixamento de guias para pessoas que tenham necessidades especiais no município de Mogi das Cruzes. Nós temos uma lei, vereador Bibo, acho que até da época não, assim, pode dizer, de mandatos passados de Vossa Excelência, pelo menos, essa lei é do vereador Chico Bezerra, se eu não me engano, de 1999, coisa assim, que obriga o município a ter guias rebaixadas em todas as esquinas. Inclusive, essa lei é muito complexa, completa até, porque ela exige, ela diz que na região central da cidade, nós temos que ter placa em braille, até uma altura de 1,20 m, sinais sonoros, e na realidade, muitos e muitos lugares, vereador, nós não temos nem guia rebaixada para um cadeirante acessar a calçada. Exemplo esse que me foi feito até essa reclamação, a região aqui do Habib's, da praça ali, uma mãe não só para o cadeirante, mas uma mãe com um carrinho, com uma criança de carrinho, precisa ser colocada, empurrada num carrinho, ela não tem acessibilidade na calçada por falta de uma guia rebaixada. Então, essa indicação aí é para que o Poder Executivo, através da sua secretaria competente, faça, cobre, nós cobrando essa lei, e que eles façam a obrigatoriedade de cumpri-la. Então, não adianta nós termos uma lei em vigor aí há 20, 30 anos, que sequer está implantada no município. Então, a razão desta indicação minha é mais uma cobrança para que a lei seja colocada em uso mesmo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Declaração de voto, o vereador Furlan. E também depois eu quero que o primeiro secretário assuma a presidência, que eu também quero falar em declaração de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de parabenizar essa indicação do vereador Protássio. Eu acho que esse é um clamor da sociedade, né, da nossa população, da nossa cidade, e tem que ser um clamor dos vereadores também, para que a prefeitura faça efetivamente esse tipo de intervenção em nossa cidade e a gente propicie uma maior acessibilidade. E também isso, eu acredito que contaminaria os comerciantes a cada um fazer no seu estabelecimento comercial, no seu prédio. A cidade precisa ser acessível. A gente precisa ter essa possibilidade de dar oportunidade às pessoas se locomoverem. Então, parabéns ao vereador Protássio e pode contar com a nossa força para cobrar também o executivo. Obrigado. Obrigado, vereador. O senhor citou o vereador Jean, que eu peço a palavra em declaração de voto. Você dá a palavra ao nobre presidente Mauro Araújo. Senhor presidente, vereador Protássio, Vossa Excelência que é autor desta indicação, infelizmente a gente não vai poder fazer hoje um debate mais aprofundado desse tema. Mas acho que é um tema de suma importância, vereador Protássio, que eu me lembro a questão de uns 2 anos atrás, eu sentei com o secretário Chavedar de Planejamento, para a gente criar uma legislação, e Vossa Excelência, junto com o vereador Olímpio, trataram das calçadas padronizadas aqui no centro da cidade. Mas mais do que isso, vereador Protássio, a gente precisa fazer uma legislação urgente, normatizando as calçadas já existentes no município de Mogi das Cruzes. Em todo o município. Em diversos bairros, vereador Caio, é totalmente impossível transitar pelas calçadas da nossa cidade. Seja em Brás Cubas, seja em Jundiapeba, aqui na Vila Oliveira, os donos das propriedades se acham donos do passeio público. O pessoal coloca planta, obstáculo, espinho, árvores muito maiores do que o permitido, diversas situações que a gente precisa disciplinar. Tive o desprazer de ver uma senhora cair um tombo, sofrer uma queda, um acidente nessas férias, e tinha me esquecido, vereador Protássio, que eu ia retomar esse assunto. E Vossa Excelência,
como sempre esteve à frente dessa situação, gostaria de solicitar a Vossa Excelência e me permitir que eu possa atuar junto com Vossa Excelência, da gente chamar para essa discussão aqui na Câmara Municipal o enquadramento de todas as calçadas do município. As pessoas precisam entender que o passeio público pertence à cidade, não aos proprietários das casas. Hoje não se dá mais acessibilidade nenhuma. O senhor falou de cadeirante aqui na Praça do Habib's, na Vila Oliveira não se anda, porque não tem calçada. As pessoas faltam colocar uma cerca nas calçadas para proibir os pedestres. Os pedestres, os ciclistas, todos são obrigados a ir para o meio da rua. Essa senhora, vereador Caio, ela estava caminhando. Ela trupicou num tijolo que colocaram, porque daí fizeram a floreira e ela estava andando, não veio, mas se machucou. Eu vinha andando logo atrás, fui socorrê-la, tivemos que chamar o SAMU, porque a mulher realmente se machucou, torceu a perna, porque não se tem uma legislação, cada um faz o que se quer com as calçadas do município. Eu acho que isso precisa terminar. Nós precisamos criar uma regra geral. Claro que não dá para a gente exigir desapropriar terrenos, mas o que se pode fazer, qual o tipo de piso que se pode se usar, a exigir o mínimo de decência para que o cidadão, a pessoa possa transitar, nós temos que fazer. Então, votei favorável, vereador Protásio, mas acho que nós precisamos trazer esse tema agora para dentro da discussão. Obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, o vereador Caio Cunha. Bom, somando com as palavras dos vereadores Protásio, Furlan e Mauro Araújo, realmente eu concordo com o que o vereador Mauro disse agora há pouco sobre criar um padrão, né? Não só um padrão de piso, né, como foi estabelecido, como já é estabelecido, e agora até o presidente, até o vereador Olímpio e mais um outro vereador que eu não me recordo qual agora, apresentou uma nova, né, proposta, né, muito interessante. Porém, há uma sugestão, inclusive uma sugestão que veio no Parlamento Estudantil, de que o passeio, de que a calçada, pelo menos no centro expandido da cidade, ele seja de responsabilidade do poder público e não do munícipe. Porque há um jogo de empurra-empurra, vereador Carlos Evaristo, né? Quando se pede para se fazer uma rampa aqui na área central, logo a prefeitura ela joga, não, mas a calçada é de responsabilidade do comerciante ou do proprietário ali, seja ele residente ali ou não. E o proprietário fala assim, poxa, mas quem tem que cuidar disso? Isso é mobilidade urbana. Quem tem que cuidar disso é a prefeitura. Então, a sugestão muito inteligente, inclusive veio, se eu não me engano, da aluna Micaela Rocha, ela sugeriu que o passeio público do centro da cidade seja transferido para a responsabilidade do Poder Executivo. Que é muito interessante isso. Justo. Então, eu acho que é mais uma pauta também a ser discutida sobre a questão que Vossas Excelências acabaram de citar. Obrigado, vereador. Obrigado. Não, senhor presidente, declaração de voto? Declaração de voto, vereador Antônio Lino. Eu solicito a palavra, senhor presidente. Para a declaração de voto, o nobre vereador Antônio Lino. O nobre vereador Caio Cunha levantou uma questão muito interessante. E eu não sei se vocês se lembram, mas o vereador Jean se lembra muito bem da 5ª Conferência da Cidade, da qual esta casa aqui fez parte. Eu defendi essa tese lá, que a calçada tem que ser do município, não da comunidade. Porque o padrão que se usa vem junto com a construção. Da mesma forma, hoje, a prefeitura já tem feito alguns sentidos nesse sentido. A questão do Córrego dos Canudos, ali em trechos que foram feitos na Álvaro Carneiro, na Mogi Bertioga também foi nesse sentido. O padrão de calçada feito pela prefeitura. Eu defendo essa norma, defendi isso lá em São Paulo, na 5ª Conferência, defendi em Brasília, foi um dos projetos vencedores lá. Portanto, nós ficamos lá, acho que em oitavo lugar nesse trabalho, vereador Caio. E é uma coisa muito interessante, porque você consegue padronizar.
E vou mais longe. A cidade de Guararema passou agora a padronizar as calçadas do centro, todo pela prefeitura. Então, hoje, todas as calçadas do centro de Guararema, na época começou com o prefeito Márcio Alvino, agora com o Toledo, e essa é a sequência, e essa é a tendência. As calçadas têm que ser feitas pelo poder público e não pelo município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, a nobre vereadora Odete Souza. Vereador Protásio, uma indicação extremamente oportuna. E eu só gostaria de agregar aí as dificuldades que a gente ainda encontra em garagens que a grade chega a avançar para a rua, o gradil da garagem, para o carro, senão o carro não cabe dentro da garagem. Né? Então, é mais uma coisa que, infelizmente, a gente encontra na cidade. Não podemos deixar de mencionar a situação dos postes. Isso, em qualquer rua, em qualquer momento, nós nos deparamos com o poste no meio da calçada. É um problema muito sério do nosso município, essa situação dos postes. Algumas casas que ela tem grandes árvores para o lado de dentro do muro, mas ela avança o muro para a calçada. E, às vezes, as pessoas batem, os galhos vêm, elas não existe a poda de árvores. Isso em bairro é muito comum, principalmente no Mogi Moderno, que é um bairro antigo. E as árvores vêm para o lado de fora e a dificuldade do pedestre passar, e árvores, às vezes, que suja tanta calçada que vem o problema de escorregar. Então, assim, é uma série de problemas, tendo em vista que se encaixa tudo dentro dessa sua indicação, vereador. Eu gostaria também de mencionar aí, agregar, a necessidade, desculpa, mas eu não me lembro o nome, da rua da APAI, junto com a Afonso Pena. Eu sei que a Afonso Pena tem a Doutor Deodato e a Rua da APAI ali, que é o percurso do ônibus, né, de muitos ônibus, saindo da Rua Ipiranga. É uma outra novela antiga que nós temos, uma dificuldade imensa para os alunos da PAI, cadeirantes da PAI, e que cabe justamente nessa sua indicação também. Então, eu gostaria de lembrar mais esse fator, que eu acho que é extremamente importante, mediante essa discussão da tarde. Mas, mais uma vez, trazer esse assunto é fundamental. Parabéns e obrigada. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, o vereador Jean Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me recordo, eu estive no meu primeiro mandato, na época 2001. Nós fizemos na Universidade de Brás Cubas, vereador Mauro, presidente, não sei se você lembra, um seminário para tratar sobre as questões de acessibilidade no município. E, de lá para cá, são quase que 16 anos, né? É isso? 16 anos. Naquela ocasião, nós não tínhamos ônibus adaptados, os ônibus não tinham elevador. Naquela ocasião, senhor presidente, onde eu quero chegar? As pessoas que tinham isenção da passagem, que era para os deficientes, usavam um crachazão desse tamanho que não cabia no bolso e causava constrangimento para as pessoas, para os deficientes naquela ocasião. E aí tivemos que entrar no Ministério Público, tal, os governantes tiveram sensibilidade em recuar e fazer uma carteira mais digna como o RG, vereadora Karina. Muito interessante, isso mudou, teve que fazer isso. E nós, ao longo desses anos, estamos tendo, vereador Lino, já avanço. Isso significa que a sociedade vai evoluindo, né? Essa questão, essa indicação do que foi feita pelo nobre vereador Protásio, muito importante. Padronização. Já é um novo conceito, né? Já é a questão conceitual, uma questão conceitual, em que o poder público deve normatizar mesmo. Da norma, avocar para si, por exemplo, determinadas questões. E essa, sobretudo, porque a calçada também tem a ver com mobilidade. E aí ela tem que ser padronizada. Acho a minha fala nesse sentido
é que mostrar o seguinte, que há 15 anos atrás, vereador Lucarés, a gente vê a cidade sendo evoluída nas questões dos defícitos, na questão da acessibilidade. A gente vê todos os ônibus hoje com elevador, com acessibilidade. Nós estamos vendo algumas calçadas sendo rebaixadas, mas precisa ser mais. Ela precisa evoluir mais. E existia uma certa padronização, né? Nós temos deficiente visual, por exemplo. Vai andar na calçada, às vezes, topa com alguma coisa e não consegue. Então, são situações que hoje a sociedade cobra da gente. Então, é uma questão conceitual. Hoje exige um conceito que a prefeitura tem que se avocar para si tal procedimento. Então, veio de encontro aí a necessidade da população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jean Lopes. Vamos lá. Moção 02/2016. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecendo às disposições regimentais e após o ouvido soberano plenário dessa casa, faz constar em seus anais a indicação do nobre vereador Jean Lopes para o encaminhamento de moção de pesar aos familiares do Dr. Jaime Castilho Pinheiro Filho, em razão do seu infausto passamento que se deu no dia 28 de janeiro de 2016. Para todos que tiveram o prazer de conhecer ou conviver com o amigo Jaiminho, como era chamado pelos amigos, é um momento de grande tristeza, pois a ligação com a cidade, tanto na área da medicina como na área da música, era muito grande. Com certeza deixa saudades em nossos corações. Pedimos que receba todo o respeito e admiração nossa singela homenagem, bem como as orações de todos os seus amigos. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 2 de janeiro de 2016, vereador Jean Lopes, PCdoB. Não, só tem muita gente para falar. Coloco em discussão a moção 02/2016. Encerrada em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não existem mais papéis a serem lidos no expediente. Não havendo papéis para o expediente, passo a palavra ao primeiro vereador inscrito para falar em expediente, o nobre vereador Protássio Ribeiro Nogueira. Seis. 7. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui hoje, em primeiro lugar, parabenizar um evento que houve no distrito de Sabaúna neste final de semana passado, o qual aconteceu um concurso de músicas de carnaval. Parabenizar a Marinês, o Marcelo, em nome deles, todos os que trabalharam, e trabalharam muito e sozinhos, para que acontecesse tal festival pelo 5º ano consecutivo, onde tivemos pessoas de São José dos Campos, compositores de Jacareí, a Lira de São José, junto com o Josemir participando desse concurso também, de músicas. E o principal, senhores vereadores, é que concorreu esse festival no sábado e domingo, na sua máxima tranquilidade, na mais perfeita aceitação dos moradores, sem nenhuma ocorrência. A única coisa ruim, sem nenhuma interferência, e para o outro lado, até que às vezes pelo bom caminho, da parte vamos dizer, da Prefeitura Municipal. Porque, vereador Lino, veja Vossa Excelência, sequer um cavalete foi disposto para que, nem que proibisse o trânsito, mas que para as pessoas tomarem cuidado naquela região onde estava se realizando, ali na estação de Sabaúna, tomasse cuidado com os pedestres, com as crianças, com as senhoras com crianças de colo, com os idosos que estavam todos ali participando e assistindo. Sequer um cavalete foi disponibilizado. Então era um trânsito de carro, ainda bem que por lá só passaram pessoas educadas e conscientes. E por outro lado, quero deixar aqui, senhor presidente, a minha decepção, indignação,
quanto à segurança pública. Falei ontem com o Tenente Coronel Rangel aqui, porque durante o sábado e domingo, não porque estava havendo um concurso lá, não, de músicas, mas é porque no distrito, senhor presidente, não apareceu nenhuma viatura em 2 dias, num sábado e domingo. Será que aqueles 8.000 moradores, vamos dizer assim, daquele distrito, não merece ter pelo menos uma sensação de segurança em passar uma viatura da Polícia Militar, ou quizás até da própria Guarda Municipal, ficar lá 5 minutos parada num lugar, subir lá na Vila Matias, ficar 5 minutos por lá, pelo menos para demonstrar que existe segurança no município e que ela não está restrita somente aqui na área central? Será que somente quando ocorre alguma coisa, como essa semana retrasada, houve uma tentativa de sequestro lá no distrito, e houve uma oba-oba lá na estrada de Luiz Carlos, lá de Sabaúna, aí apareceram uns 20 viaturas da polícia por lá? Será que só quando há roubo, assalto ou morte é que tomam alguma providência? Será que, mais uma vez eu digo, os moradores de lá não podem ter pelo menos a sensação de segurança? Deixo aqui, falei ontem isso com o Tenente Coronel Rangel, que é o comandante do 17º, para que ele, quando tiver uma viatura fazendo patrulhamento na região do Butujuru, César de Souza, onde tem base, dê uma esticadinha até lá. Já é um distrito que pouca coisa se fez e se faz, onde tem, vamos dizer, uma mini delegacia nesse distrito, abandonada há muitos e muitos anos, onde tem uma casa de policial ao lado dessa delegacia, abandonada há muitos e muitos anos. Mas mesmo assim, nem uma viatura passar por lá não está acontecendo mais. Somente quando há casos, vereador Emerson, só assim. Então houve roubo, assalto, está havendo um roubo, está havendo um assalto, houve um sequestro, aí aparece 20 viaturas. Então fica aqui o clamor daqueles moradores de lá, que durante o sábado e domingo que eu estive lá presente, eles não estavam preocupados com o carnaval que não terá lá, ou com o festival até que estava acontecendo lá, o concurso no festival, mas sim com essa deixada de lado de um distrito que, digo para vocês, senhores vereadores, hoje tem uma das maiores indústrias e que mais emprega quase no município de Mogi das Cruzes. E por isso arrecada muito para o município, que é a indústria FAME. A indústria FAME tem mais de 300 funcionários no distrito de Sabaúna. Só quando estourar o caixa eletrônico que tem lá, é que aí apareceu um punhado de policiais por lá. Do contrário, não aparece nada. Será que está ignorado aqui lá? Tem distrito mais longe que é mais policiado do que ali. Essa pecha aí tem que acabar. Tem que se dar um jeito nisso daí. Então eu pedi ao coronel ontem, vamos ver se melhora uma atenção com o distrito. E para finalizar, eu gostaria de não mandar um recado não, é falar diretamente ao nosso secretário de Cultura, porque eu ouvi uma entrevista dele na TV Diário hoje, no horário da 13h, mais ou menos, onde ele disse, e até gostaria de saber do nosso presidente anterior, vereador Antônio Lino, se aqui na Câmara Municipal foi entregue um abaixo-assinado de 1.000 assinaturas, pedindo para que não houvesse o carnaval em Sabaúna. Porque ele disse hoje na TV Diário que também não iria ter o carnaval por lá, atendendo a um abaixo-assinado entregue na Câmara. Então eu sei desse abaixo-assinado, foi entregue lá na Prefeitura, o vereador Sadal Sakai acompanhou, e foi entregue lá na Prefeitura, que eu saiba foi, então eu gostaria até de certificar isso aí, então dizer para ele que a Câmara Municipal não recebeu nada disso daí não. Era só, senhor presidente, muito obrigado. Passa a palavra para a próxima vereadora inscrita, a vereadora Ana Carina. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, imprensa, público presente e aqueles que nos acompanham via TV Câmara. Bom,
solta o vídeo para a gente. Hoje eu tenho uma ótima notícia, e eu já quero dar essa notícia com alegria também para o nosso querido vereador Protásio, que gosta do rodeio legal, que nós já avançamos, né? Ganhamos na justiça e vai proibir a vaquejada e a prova do laço em Barretos. Isso é um grande avanço para a causa animal, todos nós estamos contentes, porque essa atrocidade que acontece, né? E já aconteceu em 2011, morreu um bezerro ali na arena, na frente de todo mundo, a TV Globo transmitindo isso. Isso é uma vergonha ainda ter no nosso país, né? Essa atrocidade, esses maus tratos. E eu quero ler, não só para os meus companheiros, mas também que o senhor vereador Protásio se atente, a sentença, né, que é irrefutável o sofrimento físico e mental suportados pelos animais submetidos a essas provas, caracterizando maus tratos, injúrias e ferimentos. Então, eu acho que não há que se dizer que não existe rodeio legal, como o meu amigo nobre vereador Protásio diz que existe. Não dá para dizer que não há maus tratos, não dá para dizer que existe rodeio sem dor, sem sofrimento do animal. Na montaria, eles também sofrem dor, sofrem. Isso é um absurdo, ainda temos no nosso Brasil. E a gente está avançando, a causa animal ainda não conseguiu tudo, como nós gostaríamos que fosse, mas a gente vai continuar lutando para que essa cultura, que na verdade não é cultura, é uma tortura, acabe em nosso país, ok? O senhor quer a parte? Eu gostaria, se pudesse. A parte, vereador. Vereadora Karina, nós já conversamos sobre isso daí. Eu sou uma pessoa que respeita muito a sua opinião e tem os meus conhecimentos, tem a minha opinião. E isso aí não é novidade, porque quando a Vossa Excelência veio falar isso para mim, eu já estava sabendo há muito tempo. E achei muito bom, porque esse tipo de esporte eu nunca apoiei também. E já há alguns anos Barretos também não praticava ele mais, que é a prova de laço de bezerra, a prova do team rope, né? Que são os dois parceiros que derrubam o boi, e a vaquejada também, o qual o boi sai, seguro pelo rabo. Que esse esporte é muito praticado, não aqui no sul do país, nem no centro-oeste, é praticado em seu 99% no nordeste do país. É uma tradição nordestina a vaquejada, está dentro da cultura nordestina. Agora, se eles, eu nunca achei este esporte também, nunca fui de aplaudir esse esporte, nunca mesmo, nem o próprio laço de bezerro e o team rope. E hoje ficaram, de fato, nas provas de disputa entre homem e animal. Não nas provas, e isso daí acho que vai demorar muito, pode ser que algum dia aconteça, de ser proibido também, mas eu acho que vai ficar ainda por muito tempo, permanecer essa disputa entre homem e animal. E essa disputa entre homem e animal que eu falo, que é o rodeio, e que as provas de team penny, essas provas de apartação, o qual o homem montado no cavalo não pode nem relar no animal, no boi, na prova de apartação, são coisas bonitas e muito interessantes de se assistir e de ver. Somente isso daí. Para mim não causou surpresa nenhuma, e pelo contrário, como disse a Vossa Excelência, até gostei. Eu fico feliz pela posição do vereador em relação a essas provas, mas a gente sabe que o senhor apoia ainda o rodeio e a montaria. E não é possível na causa animal, um esporte para acontecer, seja necessário um animal, né? Não dá para se perguntar para o animal se ele quer estar ali no esporte, né, sendo torturado, maltratado, né? Então o esporte tem que ser com o ser humano, né, que tem o livre-arbítrio de ir ou não, se machucar ou não. E ao invés de colocar um animal junto com o ser humano para que haja um espetáculo, que hoje para nós é pura tortura. E eu queria passar para outro... Esse é difícil. Esse tema aqui, nós tivemos recentemente agora aqui, no final de semana, em Mogi das Cruzes, um caso muito feio. São fábricas de filhotes. A gente já sabe que essas fábricas de filhotes, a ONG Adote Já recolheu
inúmeros animais, matrizes dessas fábricas. São pessoas que têm matrizes em casa, tratam como quer o animal, em gaiolas, sem veterinários, sem vacinações, procriando a cada 6 meses, sendo que a gente sabe que o animal deve procriar no mínimo, no máximo uma vez por ano, e essas matrizes sofrem na mão dos seus tutores que exploram, através dos filhotes, os animais. E esse final de semana nós tivemos aqui um caso de um canil ilegal na cidade, chama-se canil guarda-costa, da qual eu tive a honra, né, de invadir e retirar todas as matrizes. Invadir, digo, com o oficial, com a polícia, para retirar todos os animais que estavam ali, fazendo canibalismo, porque o proprietário deixava os animais ali em lugares pequenos, ou eles soltos, e os rottweilers matavam os menores. Então, com muito sucesso, nós conseguimos retirar esses animais, um canil que não tinha alvará, não tinha responsável técnico, os animais em plena sujeira, em local pequeno, insalubre. Então, eu fiquei muito feliz com esse caso, da gente estar conscientizando as pessoas também. Essa é uma forma de conscientizar para que não compre animais. E se for comprar, que saiba a procedência, vá visitar o local, porque normalmente é dessa forma que a gente encontra, como na ONG Adote Já, uma Yorkshire de 10 anos, cheia de leite, com tumor, 3 tumores, e o cara fazendo a bichinha da cria a cada 6 meses. Então, é muito bonitinho lá no pet, esse filhotinho, gracinha, mas vai saber a procedência de como que é tratada as mãezinhas. E, normalmente, são em gaiolas, locais sujos que são tratados. Eu peço só que a sociedade repense os seus conceitos. A gente tem tantos animais na ONG Adote Já para doação, animais que já vêm de sofrimento, prontos, castrados, vacinados, que merecem um lar. Se a gente não comprar mais animais, te garanto que nós não vamos financiar mais essas fábricas de filhotes. Muito obrigada. Próximo vereador inscrito, vereador Emerson Ronco. Boa tarde aos vereadores dessa casa, à imprensa, os que nos assistem. Vereador Emerson, por favor, eu fui deselegante aqui 2 vezes, esqueci de citar, nós estamos recebendo hoje, a convite do vereador Furlan, a senhora Maria do Carmo Maltês, presidente da Associação Social de Amor ao Próximo. Ela é deficiente visual. Dona Maria do Carmo, seja bem-vinda à Câmara Municipal de nossa cidade. Com a palavra, então, começando o tempo novamente para o vereador Emerson Ron. Desculpe, vereador Emerson. Que nada, presidente. Isso tá. Eu fico até feliz, o presidente está assim prestigiando a todos que vêm nesta casa. A minha fala hoje é sobre o dia 29 agora, sexta-feira agora passada, na Avenida Narciso Lucarini, próximo à faculdade, o MEC, onde aproximadamente após as 23 horas, houve assim um imenso encontro de jovens com sons altos, com som muito alto, assim uma reunião imensa, onde foi uma bagunça estartecedora, a vizinhança, tudo desespero, som alto, bebida, e eu queria até que o Marcelo colocasse o vídeo para nós aí, para a gente, nós registrarmos aqui perante a casa. Não, ali, perto da faculdade UMEC ali. Ou então um terreno, isso está vazio, ali na rua do Antigo Amarelinho ali, onde tinha isso era um ponto ali que eles limparam. Então, isso aí foi agora, sexta-feira, agora dia 29, aonde corajosamente o major Anderson Caldeira, com a viatura sozinho, foi acionado, foi até o local, encarou de frente toda essa multidão, entendeu? E logo após veio assim o apoio de outras viaturas. Mas corajosamente a Polícia Militar fez um trabalho magnífico, aonde nós temos a lei aqui de minha autoria, que é a lei do pancadão, entendeu? A lei 6.817/2013, aonde nós temos que ser incisivos. Tentei falar ontem e hoje com o secretário Eli,
mas ele está ocupado, não teve, está assim muito assoberbado com alguns afazeres. Eu não tive a oportunidade de falar com ele, mas eu tenho convicção que a Secretaria de Segurança vai tomar uma atitude em cima disso, e nós temos que coibir. Nossa cidade não é ponto de baderna, de bagunça. Se querem fazer bagunça, se querem fazer baderna, que vão para outro lugar, que vão para outra área, que escolham outro local, outro momento. Uma área central de Mogi das Cruzes, próximo da faculdade UMEC, aonde é feita essa bagunça, essa baderna, em plena meia-noite. Isso não é... Isso não pode mais acontecer mais. Sim, Evaristo. Uma parte. Sim, vereador. Vereador, eu concordo com Vossa Excelência e acho que, de repente, até dar uma olhada na legislação e arrumar uma forma de repente, até punir o comércio ou o proprietário do imóvel, né? Porque, na verdade, o que acontece, vereador Protásio? Essa lei existe, é uma lei muito boa, de autoria do vereador Emerson Rong, porém, é uma lei que na cidade não tem sido respeitada. Muitas pessoas fazem esse tipo de baderna, esse tipo de barulho. Nós temos vários locais na cidade onde acontece esse tipo de... nós sabemos que realmente um desrespeito à população, um desrespeito aos vizinhos, música, às vezes bares com música ao vivo, do lado de fora, e nós precisamos realmente, conte com o nosso apoio, para que a gente possa conversar com o Coronel Eli, para que ele atenda, né, e tome uma providência, mas tem que ser algo antes. No momento que tem uma multidão dessa aí, dificilmente alguém vai conseguir fazer alguma coisa, até porque é arriscado até coloca até as vidas em risco, né? Então eu comungo com Vossa Excelência nessa ideia, e esse projeto de lei de Vossa Excelência tem o apoio da cidade. A cidade foi beneficiada com uma lei dessa, mas ela precisa ser mais fiscalizada, mas preventivamente, vereador Protásio, mais preventivamente até do que na hora que está acontecendo uma festa, alguma coisa, ou coibir, que fica muito mais difícil. Perfeito, permite uma parte de um minutinho só? Vereador, só tentar o Caio, a gente tinha já pedido antes, Obrigado. vereador Caio. Obrigado. Bom, como o vereador da Carlos Evaristo bem disse, há uma lei muito bem escrita pela Vossa Excelência sobre o pancadão, sobre o som alto, e de fato o que falta, a lei existe, o que falta é a fiscalização. Eu só tenho que discordar um pouquinho do meu amigo vereador Ana Carlos Evaristo com relação a punir o comércio. Porque, embora o comércio ele tenha algum tipo de lucro ali com isso, não é ele que chama o pessoal para ali. Aliás, muitos desses jovens que estão aí sequer consomem no lugar. Sequer consomem no lugar. Muitos vão no supermercado porque é mais barato ali no... Eu imagino que aí, nesse caso, vão até o Davô ali, compram uma garrafa de bebida e tomam na rua, né? Então, assim, eu acho que o comércio, talvez, ele não tem tanto... a rua virou um point, a rua virou um ponto, né, de encontro, né, de jovens, que precisa, sim, vereador, né, Carlos Evaristo, como o senhor bem disse, da fiscalização rígida da Prefeitura e da Polícia Militar, né? Eu acho que o senhor essa contribuição, e parabéns, né, mais uma vez, né, vereador Emerson, o senhor sempre tem tido esse cuidado, né, com um tema tão importante que gera o desconforto do sossego e do descanso dos munícipes de Mogi das Cruzes. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Protásio. Eu queria complementar, vereador Emerson, que não se restringe só a Mogi das Cruzes. Eu, na minha fala ali, estava falando do distrito de Sabaúna, e lá no sábado e domingo, quando terminou às 22 horas, foi encerrado, né, o concurso de marchinha, obedecendo lei de silêncio e tudo, sabe o que restou lá no distrito? Em frente à igreja, na praça, 2 carros, com o volume que se ouvia a mais de 100 metros de distância, com o seu porta-mala aberto, com aquelas caixas de som enormes, com aquelas músicas de funk, daquelas das letras bem ajeitadas mesmo, às 23 horas quase.
lá no distrito. Eu acho que precisam providenciar também um abaixo-assinado para isso lá do distrito. Apesar que, se a polícia, né, se a fiscalização não está aqui na área central vendo um problema gravíssimo desse, imagina num distrito a 15 quilômetros de distância. Era só o complemento que eu queria Permite a parte, vereador Emerson, também? Sim, vereador. Vereador Jean. Veja, vereador, um fenômeno que nesses 2 anos, o Brasil, algumas prefeituras, sobretudo a prefeitura de São Paulo, vem trabalhando. O problema é o pancadão, que tem uma lei, que tem lá qual que é o nível de volume que tem que ter. O outro problema, vereador Eduígues, a cidade de São Paulo, poxa, os jovens começaram a se reunir, chamado rolezinho. Esse negócio é um rolezinho. Essas Por quê? tribos, né? Peraí. Mas eu quero chamar a atenção que a cidade organizou. Porque você não pode pedir, por exemplo, que o jovem... Eu não estou falando aqui do problema do pancadão. Eu estou chamando a atenção que é um fenômeno social que o município precisa pensar. Precisa pensar. Uma coisa é o pancadão. Outra coisa, como é que nós vamos organizar esse fenômeno social, que é o jovem se encontrando, para diversas coisas. Lazer, sei lá, fazer o que for. Fazer o que for. Mas que a gente precisa pensar melhor. Que a gente precisa pensar. Não apenas o problema do barulho, mas é um fenômeno social. A cidade de São Paulo está tratando isso diferentemente, que é uma questão social. E aí precisa saber qual que é a origem disso. O que está faltando? Será que é o lazer? Será que é mais chamar mais a população para os grandes eventos e acontecimentos da cidade? Eu não sei. Mas eu acho que nós tínhamos que chamar a atenção, colocar um ponto de interrogação. E aí nós, do poder público, né, vereador Pedro? Olhar com o outro olhar. Tem um problema do pancadão que nós temos que coibir. Tem lei e tal, que tem um certo momento que você tem que... O pessoal precisa descansar até o momento do silêncio. Mas também tem esse fenômeno, que a cidade precisa brilhantemente, com muita sensibilidade, olhar. A cidade de São Paulo tem feito isso. Nós podíamos, então, vereador, ver como que eles estão trabalhando essa questão dos jovens ao se encontrarem. Por exemplo, amanhã, que é quinta-feira, vereador Protássio, lá depois da van, loja van, tem um posto de combustível ali, e que os jovens se encontram. Lá depois das 10, é impressionante. Que fenômeno é esse? Então está acontecendo em determinados locais do nosso município, e que nós devíamos pensar. Não só pensar do lado marginal. Não, nós temos que pensar também do lado social. O que é isso? Que fenômeno é esse? Acho que a cidade precisa enfrentar melhor. Não apenas na truculência, não é isso. Nós precisamos tentar ver uma forma desse jovem ser inserido no contexto. Essa eu acho que é uma extravagância. Obrigado. Então, presidente, peço mais um pouquinho assim, isso está de tempo, se uma complacência da sua parte. Como a gente aparteou vários colegas aí, acabou ficando um pouco limitado aí. Só mais um tempinho, se me permite, só para poder arrematar. Vereador Emerson. É um assunto pertinente, viu? Tá, eu vou permitir hoje, vereador Emerson, mas quero aproveitar e falar com todos os vereadores. Nós temos hoje 8 vereadores inscritos. Os vereadores que apartearem e derem vários apartes, tem que saber que é o tempo deles que estão sendo. Senão nós não vamos conseguir terminar as sessões dentro do horário previsto no regimento, vereador Emerson. Como de praxe a gente antigamente dava, Vossa Excelência, vou fazer isso, mas já fazendo alerta aos nobres vereadores. Dentro do limite, ele vai ter que controlar os apartes para não ter que ficar uma coisa chata do presidente, dá tempo para um, não dá tempo para o outro, para ser uma regra geral, dentro dos 10 minutos. Vossa Excelência tem mais... Obrigado, agradecer ao presidente. 2 minutos, vereador Emerson. Então, só para poder aqui, só dar uma salientada aqui, essa filmagem, inclusive, ela foi feita por o comerciante local, foi feito o comerciante. Ele procurou, falou, olha, vereador, olha, eu sou comerciante da área, e assim, para nós não estamos tendo nenhum lucro. Isso aí é de fora, sabe? É um povo de fora, é um povo que está vindo de fora. E não só esse povo que sofre ali perto da UMEC, o povo também, assim, em torno ali da Praça do Habibs, aquele prédio.
entendeu? Vira e mexe, o povo me liga, porque como nós somos autor da lei, então vira e mexe, o povo vem, nos procura, nos fala. Então o que falta realmente é a ação da lei, entendeu? É a fiscalização. Eles chegam, falam com a pessoa baixa o som, aí eles viram as costas, a pessoa aumenta de novo o som. Então é o seguinte, nós temos que mudar. Tem já um aparelho, já de 100 milímetros, que é para isso mesmo, já aferiam isso, tá? Decibéis. Deu alterado, é a aplicação da multa. O cara chega, orienta o cara baixa o som, ele vira as costas, o cara aumenta o som de novo. Então é o seguinte, vai ficar indo e voltando? Então, já mediu já com o aparelho, viu que realmente já avançou já um nível, é a aplicação da multa. Então isso nós vem sofrendo o quê? Esse povo que vem ali perto da Praça do Habibs, esse povo agora aqui perto da UMEC, povo lá de Sabaúna, lá de Jundiapeba também. Então assim, a lei está aí, a lei existe, é uma lei muito boa, então nós temos que ser aplicada essa lei. Falta fiscalização. Então eu estou tentando falar com o secretário para nós efetivarmos assim fiscalização na cidade. A lei está pronta há 3 anos e falta a aplicação dela. Presidente, muito obrigado. De nada, vereador Emerson. Pela ordem. Para levantar a questão de ordem, o nobre vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Até por curiosidade, senhor presidente. Como eu não tenho muito conhecimento com relação ao problema da televisão, da TV Câmara, eu gostaria de saber se todos esses filmes, slides, que são apresentados pelos vereadores, por nós vereadores, se aparece na televisão. Não. Só isso que eu queria vereador, ter não aparece, só aparece a fisionomia do vereador. Ótimo. O que é mostrado no telão não é mostrado, a princípio, na TV Câmara. A menos que seja um pedido especial, especificamente, que aí nós temos que autorizar, dependendo. Era só isso, presidente. Muito obrigado. De nada, vereador Chico Bezerra. Com a palavra, o nobre vereador Iduígues Ferreira Martins, do PT. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa, a população que nos acompanha, que eu espero que, nesse momento, tenhamos aí vários milhares de mogianos assistindo à TV Câmara. Senhor presidente, a minha visão, senhor presidente, falando de TV Câmara, aproveitar o meu tempo regimental, se nós não mostrarmos tudo que é apresentado aqui, ao ver deste vereador, está ocorrendo uma censura. Porque o telespectador, ele sintoniza na TV Câmara na expectativa de ver e ouvir tudo que o vereador está falando. E se ele não estiver contente, a democracia garante tem um controle remoto, um controlinho, que ele troca de canal na hora que ele quer. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, eu sei que Vossa Excelência vai normatizar a utilização desse instrumento, mas é um instrumento democrático que ele tem que ser utilizado para que a população veja tudo o que está ocorrendo no parlamento. Vereador Iduígues, até como Vossa Excelência citou, e aí eu quero aproveitar, se preciso for, vou acrescentar no tempo de Vossa Excelência, só explicar o seguinte, que isso por enquanto não está sendo passado por questões técnicas, não é uma diretriz nem uma norma expedida pela presidência da Câmara. Por enquanto é uma norma técnica que não permite isso neste momento. Claro que depois que a gente houver um regramento e tivermos condições técnicas, se a comissão nomeada por esse presidente achar que isso é possível, os vereadores quem vai decidir isso. Isso não é uma norma imposta pela presidência da Casa. Obrigado, vereador. Tenho absoluta certeza que Vossa Excelência tem essa posição, tanto é que Vossa Excelência vai nomear uma comissão para analisar a questão da televisão. Mas a televisão, ela é um objeto de transparência, para que a população veja e ouça tudo. A partir do momento que apresentar algo aqui, e a população não souber do que está sendo colocado, se torna, ao ver desse vereador, uma censura. Eu, por exemplo, agora vou mostrar alguns slides que, tecnicamente, não é possível ver, mas eu gostaria que a população tivesse a oportunidade de ver. Sabe por quê? O prefeito ontem ficou nervoso, destemperado, exatamente
pelos fatos que eu vou mostrar agora. Então, quem assistiu à TV Câmara ontem e viu o destempero do prefeito, o nervosismo do prefeito, falando que vai me processar. Por quê? Eu encaminhei ao Ministério Público um pedido de investigação sobre o contrato de locação do Bom Prato. O prefeito ficou desequilibrado. Quando eu falei que tinha 8 inquéritos e 2 ações populares em um mês contra a gestão do prefeito, o prefeito ficou destemperado e veio da mesa dizendo que vai processar esse vereador. Eu reitero o desafio que ele me processe, tá certo? Porque se um dia o parlamentar no Brasil não tiver o direito de exercer aquilo que a Constituição lhe garante, que é o direito de fiscalizar e legislar de forma responsável, e eu agi de forma responsável. Não ataquei em nenhum momento a honra do prefeito. Não tratei da pessoa, mas da gestão pública. E ao tratar da gestão pública, é um direito de qualquer parlamentar e de qualquer cidadão. Então, o destempero do prefeito ontem foi algo lamentável, um atentado à democracia, uma tentativa de intimidar o Poder Legislativo, para que ninguém mais possa solicitar qualquer inquérito ao MP, para que os vereadores fiquem acuados. E eu vou aqui mostrar que em 30 dias a população conseguiu instaurar 8 inquéritos contra essa administração e 2 ações populares. Por gentileza, com o número todo, para que todos possam acessar. Todos possam acessar à vontade. E foi esse o motivo, talvez, do destempero do prefeito. Por gentileza, você pode passar. Vocês podem ver que nos colocou numa fria. Vocês podem ver, deve estar ao contrário, ali deve ser da doação dos terrenos. Exatamente. Nos colocou numa fria essa Câmara Municipal, ao na última sessão do ano, trazer um projeto de iniciativa do prefeito, que foi aprovado aqui, que doou os terrenos. O MP agora vai querer saber como é que isso ocorreu. Como é que isso ocorreu? Tantos prédios públicos, tantos espaços, a gestão precisando para vários setores da administração pública que não tem prédio próprio e numa área nobre foi doados os terrenos. Então, o MP não foi o vereador, foi o Ministério Público que instaurou um inquérito para apurar. Por gentileza, Marcelo, continua passando. Das motos, 5 meses de locação de uma moto, compra uma moto nova. Uma moto que custa no mercado, hoje, R$14 mil. Está sendo alugado por R$2.800. 5 vezes 2.800, você compra uma moto. 60 meses de locação. Sabe quanto vai sair uma moto? Vai sair uma moto por R$168 mil. Quando uma moto pode ser comprada por R$14 mil, alocando a moto por R$2.800 por mês. Então não é esse vereador. Então o prefeito não tem que ficar indignado, nervoso. Esse faz parte da democracia. O Ministério Público tem que investigar, o Poder Legislativo tem que investigar, o Tribunal de Contas tem que avaliar as contas e assim vai. Tá? Acesso à informação. Esse vereador, democraticamente, tem vários regimentos, vários requerimentos de informação negado. Mas a população, quando acessa, a prefeitura também tem. E o MP, então, está entrando também, porque está tendo impedimento à informação. Outra situação, por favor, Marcelo, pode passar. Olha, um caso absurdo que o MP está investigando. O quilo do caqui aqui na região custa 50 centavos. Está comprando lá no CEAGESP por R$ 4,91. Não é o vereador que está falando, está lá no processo. Está lá no processo. A cidade que mais produz caqui no Brasil, a maior produção nacional de caqui, está comprando no CEAGESP a R$ 4,91. 50 centavos custa aqui. O MP está analisando essas questões. E vai mais. O tal suco
da cooperativa fantasma de agricultura familiar, que Mogi está aí lamentavelmente envolvida. Tá? R$ 1,5 milhão no fornecimento dos sucos. E assim vai. Então, estou passando um a um. Pode passar o próximo, Marcelo. Pintura, pode passar o próximo. Repasse de dinheiro irregular, pintura de prédio público, coincidentemente. Que aí eu acho que foi uma besteira de algum funcionário, mas é a vida. O Parque Centenário, a população foi para cima, está descuidado, portanto, mereceu o inquérito. E 2 ações populares, e as ações populares dizem respeito ao seguinte, vale a pena citar aqui dessa tribuna, eu tenho mais 3 minutos e 55 segundos. Veja bem, 140 mil caixas de lápis de cor, comprada a R$ 14,70 a caixa de lápis de cor. No mercado, a caixa está R$ 6,99. 26 mil caixas de giz, comprado a R$ 7,65. No mercado, no Calunga, aqui em Mogi, ali perto do Luzia de Pinho Melo, R$ 2,40. Está lá no balcão. 65 mil cadernos, comprado a R$ 11,98 o caderno. No Calunga ali, bem de frente ao Luzia de Pinho Melo, R$ 4,50 o caderno. E a chamada, a salsicha também, tem a salsicha, que o mesmo mercado em Mogi, o Mactub, vende a R$ 4,58, a prefeitura estava comprando a R$ 9,90. Então, o que aconteceu? Me permite, Isso virou depois, inquérito. vereador. Vossa Excelência agora advertiu a todos nós que o tempo do vereador será descontado. Eu tenho 2 minutos e 41 segundos. Se Vossa Excelência permitir que eu ultrapasse o meu tempo, eu com o maior prazer. Pois não, Vossa Excelência. Vereador, Vossa Excelência, nesse momento sou eu, hein? Desculpa. Vossa Excelência está no exercício da presidência, vereador Chico Bezerra. Claro. Pois não, vereador? Vereador Duígues, na verdade, eu vou ser bem breve na situação, pelo seguinte, vereador Duígues. Eu acho que é importante a gente salientar, vereador Duígues, o que é uma discussão pessoal entre um parlamentar e um prefeito, acho que faz parte, e separar a gestão. Vereador Duígues, qualquer pessoa pode entrar no computador e fazer 30 denúncias ao Ministério Público, vão gerar 30 inquéritos. Porque abrir inquérito é obrigação do Ministério Público que receba qualquer denúncia. Qualquer denúncia. Seja ela verdadeira ou falsa. Agora, vereador Duígues, nenhuma denúncia feita nesses 7 anos do mandato do prefeito gerou condenação. Pouquíssimas virou ação civil pública. Isso Vossa Excelência não faz. E Vossa Excelência já fez um monte de denúncias. Todas as prestações de contas da administração municipal foram aprovadas. Agora, vereador Duígues, eu lembro de ter conversado com Vossa Excelência. Aí, vereador Duígues, que eu acho que entra um pouco de maldade. A gente não pode ter esse tipo de maldade. Quando o Fantástico falou uma besteira do frango lá de Uberlândia, que é administrado pelo PT, que a diferença, uma coisa é você ir lá no mercado, comprar 1 quilo de frango e carregar para casa. Outra coisa é você comprar frango, pedir para entregar toda semana, durante 1 ano, em 120 escolas, é outro preço. A logística, o preço do transporte é 3 vezes maior que o preço do produto. Vossa Excelência sabe disso. Então, não é simplesmente colocar um preço que está na tabela do preço que for licitado. Porque o que está sendo licitado, vereador Duígues, não é só o preço da situação, é a entrega. Você tem um caminhão frigorífico para fazer 120 entregas por semana, é um preço. Agora, o que nós temos, essa é a realidade, esse é o fato e eu vou concluir, entendeu? Todas as contas, todas, e ontem, a conta de 2014, a gente pode falar o que for do prefeito Bertalho, todas as contas, nenhum processo, nenhuma condenação. Essa é a realidade. Vereador presidente parte, vereador Francisco Bezerra. Quer pedir a parte? Vereador Caio. Vossa Excelência vai me conceder 3 minutos, então não. você já
breve. O vereador tem mais 2 minutos. Era 3, vereador. Era Três, dois, não? Vossa Excelência, era 3. Eu computei. O tempo agora é vital. O novo presidente está sendo 3 reeleito. minutos, vereador. Por favor, Pronto. vereador Caio. Obrigado. Eu vou tentar fazer em 1 minuto. Bom, eu não estou aqui nem para julgar e nem para dizer o que o MP deve ou não fazer. Cabe sim ao MP investigar. Essa é a função do MP. Essa é a função do MP. E cabe ao vereador provocar a investigação. Como o vereador Mauro Araújo bem disse, qualquer pessoa pode provocar o MP, fazer uma denúncia. Há pessoas maldosas e há pessoas com interesse em fiscalizar a cidade, como eu acredito que é o caso de Vossa Excelência. Eu não, volto a dizer, eu não vou nem me referir aos 8 inquéritos abertos, ações e por aí vai. Mas sim a atitude do prefeito Marco Aurélio Libertaioli ontem. Porque o que ele disse aqui ontem, que ia processar Vossa Excelência, não tem cabimento. Não tem cabimento. Porque se Vossa Excelência tivesse ofendido, chamado de ladrão, quiçá poderia algo, mas não fez. Simplesmente apresentou a quem deve investigar para que investigasse. Então, eu vejo realmente também uma falta de destempero e me solidarizo com Vossa Excelência. Não estou defendendo o prefeito, não estou defendendo Vossa Excelência de maneira nenhuma. Estou falando da ação que essa casa ela sofreu ontem. Porque o vereador ele tem um direito e o dever de acionar-se o Ministério Público. E esse foi o seu direito. Então, só me solidarizar com Vossa Excelência. Obrigado. Muito obrigado ao vereador Caio Cunha. Tanto obrigado ao vereador Mauro Araújo, porque eu acho que o debate é saudável e a democracia é um bem que nós lutamos a vida inteira para ter. Poucos países no mundo ainda são países de regimes ditatoriais. Graças a Deus o Brasil não é. A liberdade de expressão, de reunião, de defender as suas ideias é um direito constitucional garantido. E ontem eu vi um atentado a essa casa quando o prefeito disse que ia processar porque o vereador mandou para o Ministério Público investigar um fato, que é papel do MP, É um direito constitucional nosso. Eu me sinto orgulhoso de ser processado porque pedi uma investigação da coisa pública. Eu me sentiria envergonhado de ser processado por prevaricar da minha obrigação, por deixar de cumprir o meu dever. Tem coisas absurdas. O MP, ele tem autonomia, o Poder Judiciário. Pode arquivar, por exemplo, que uma moto paga R$ 2.800 por mês de locação de uma moto por 60 meses, que dá R$ 168 mil, enquanto compra a moto por 14 mil. Pode, é um direito do MP. Mas é um direito e uma obrigação nossa, enquanto parlamentar e cidadão, cobrar, perguntar o porquê. Porque quando houve na locação de carro, o prefeito recuou e comprou os carros. Porque ia pagar 3 frotas de veículo com 1 ano de locação. Portanto, não é bem verdade que se a sociedade não se insurgir, as coisas não resolvem. Tem que se insurgir, temos que construir um novo Brasil, a começar do município até o governo federal. Muito obrigado. Uma palavra para o próximo inscrito para falar do vereador Jean Carlos Soares Lopes. Tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, minha fala pretendo ser breve, mas eu gostaria de comentar um assunto que foi destaque no jornal, nas páginas dos jornais anteriores, sobre o ato de vandalismo na Praça da Juventude. Praça da Juventude, um equipamento que tem sido muito utilizado por aquela comunidade, do Jardim dos Amarais, Jardim Aeroporto 1, 2 e 3, Jardim Laíra, os bairros ali adjacentes. Devem atender em torno de no mínimo, umas 20 mil pessoas. Pode atender. Eu sei que aquele local atende 500 mulheres por semana, com diversas atividades.
que eu quero relacionar aqui. E peço para o Marcelo, por favor, colocar o videozinho para que vocês possam conhecer. Muitos falaram, inclusive o vereador Olímpio chegou, puxa, Jean, que tristeza que eu vi, passei na Praça da Juventude e vi aquilo por conta, 20 dias que ficou ali sem a presença da Guarda Municipal, de um guarda e um equipamento que estava atendendo 500 mulheres por semana. Aí, olha só, você vê que pichações, né? E coisa triste. Nosso trabalho aqui da Câmara Municipal, desse vereador, de conquistar lá o recurso, né? Da construção, até da elaboração do projeto. Fizemos tudo isso em conjunto com a comunidade. Foi um local que constantemente tem sido reforçada a questão da conscientização, de trabalhar junto com a comunidade, e sofreu aí o ato de vandalismo. É um equipamento novo, moderno, que tem aproximadamente 3 anos de utilização e que passa mais uma vez por ato de vandalismo. E não dá. Foram 2 milhões, gente. As pessoas que estão nos assistindo através da TV Câmara. 2 milhões que foram investidos lá. 2 milhões de reais. Era para esse local, essa semana, é para começar já a ter as aulas, vereadora Odete, com os professores de zumba, professor de capoeira, de judô, né? E, lamentavelmente, algumas pessoas que aí não são, eu não sei qual que é o adjetivo que eu vou conceder a essas pessoas, prefiro não falar para não pecar e exceder, né? A gente tem que ter cuidado na nossa fala, mas é lamentável. É lamentável, por exemplo, um local que está fechado hoje porque não vai poder atender as pessoas. Né? E meia dúzia ou 10 pessoas vão lá e destrói de tal forma. Onde tem skate, onde tem o hip hop, tem a comunidade do hip hop, tem a comunidade do basquete, tem a comunidade do salão, tem a comunidade do karatê, que usa lá também para treinamento, várias pessoas. E, lamentavelmente, a gente vê um descaso. Também, esse fenômeno da violência tem ido para os vários outros centros esportivos. Me chama a atenção o quê? Qual que é a forma de gestão que nós precisamos ter nesse centro esportivo? 15 anos falando sobre isso. Só no Ministério do Esporte, onde o PCdoB gerenciou durante 15 anos, nós trabalhamos em diversos recursos para vir para cá. E essa foi a minha atuação ao longo desses anos. E trouxemos recursos para a construção. Qual que é a gestão agora? O que a sociedade está nos chamando a atenção? Nos chamando a atenção de que precisamos ter uma gestão daquele local. Parceria público-privada? É essa? Ou é o modelo, por exemplo, que está também sendo empregado pelos estados? E o governo federal e outros municípios já estão, inclusive, vereador Mauro, passando para o particular. Ele vai comercializar aquilo, ele vai comprar o poder público. Ter recebido recursos, porque aquele cara investiu ali, ele vai pagar porque é um bem público, que foi construído pelo poder público. Ele paga por aquele local, despende horários, por exemplo, para que a população possa usar, mas ele também tornar aquilo comercial. Eu não sei qual que é o modelo, eu estou aqui colocando ideias, mas nós precisamos urgentemente, porque não basta só construirmos. E eu vi, vereador Furlan, Caio, que nós estamos construindo, só que nós não temos o braço para atender, para cuidar da forma que deve ser atendida, ou cuidar da forma como deve ser. Nesse sentido, quando há essa ausência, precisamos modernizar a forma de gestão. É esse debate que nós temos que fazer. E, vereador Caio. Obrigado, vereador Jean. Vereador Jean, sábado retrasado, eu estive lá na Praça da Juventude, e ela estava fechada, né? E os jovens, na verdade, que me chamaram, é o pessoal do skate, lá, eles estavam inconformados, né, realmente, por serem penalizados, não é? Porque, afinal de contas, eles não
eles que zelam pelo lugar, inclusive eles fazem a manutenção ali das rampas de skate. Verdade. Mas não podem entrar por conta que a guarda municipal não está lá, e também não pode entrar porque simplesmente está fechado, né? Tive também na segunda-feira agora, lá na Praça da Liberdade, recém-inaugurada. Sim, sim. Triste ver o lugar, triste. Espaço bonito, amplo. Eu até comecei a me questionar, né? Porque uma das sugestões de alguns moradores lá em Jundiapeba era que a praça ela fosse cercada. Eu falei assim, mas eu nunca vi uma praça cercada, né? E aí é um contrassenso, né? Porque a Praça da Liberdade, onde tudo tem que ser aberto, né? E foi projetada em um conceito europeu, onde a própria população ela tem que administrar aquilo, mas foge da cultura, não é? Fui também ontem de manhã lá no céu, ali no conjunto Nova União. E aí tá a diferença, que também é um equipamento feito pela prefeitura, igual foi feito em parceria e por meio de Vossa Excelência lá na Praça da Juventude, e também foi feito lá em Jundiapeba, a Praça da Liberdade. O equipamento CEL é gerido, ele é administrado por uma associação. E Vossa Excelência matou na mosca a questão. É necessário, sim, uma parceria público-privada para administrar. Por quê? Lá no Conjunto Nova União, lá na conversa que eu tive, inclusive, com um dos líderes ali da comunidade, eles deixaram específico. Há uma regra da comunidade, mas ali dentro há uma regra do céu. São duas regras diferentes, mas há o respeito. Por quê? Porque há uma administração, há monitores ali. Então, é fundamental que esses espaços públicos, não só praça, não só céu, mas como também os centros esportivos, sejam administrados talvez por associação, por alguma instituição, por alguma empresa, sei lá o que for, mas para dar vida e razão para esses equipamentos. Porque não adianta você ter o campo de futebol se também não tem um monitor que instrua as crianças a jogar, a ter atividades físicas ali. Tá então, certo. Vereador Jean Lopes, parabéns pela sua fala hoje. Eu acho que o senhor foi certeiro hoje. Valeu. Te admiro. Vereador Furlan, rapidamente. Vereador Jean, vou ser bem rápido. Vossa Excelência, lembra-se que ano passado nós fizemos uma vistoria em todos os centros esportivos. E há centros esportivos em diversas situações, bem cuidados, outros não tão bem cuidados, outros que estão sem cuidado algum. Mas muito por conta do vandalismo, né, de pessoas de má índole que têm se aproveitado do espaço ocioso e têm usado o centro esportivo para outras finalidades. Especificamente esse da Vila Jundiaí, é uma pena, né, o estado que o Centro Esportivo da Vila Jundiaí está. E ontem eu estava conversando com o secretário Nilo, né, sobre esse problema. E o secretário Nilo, ele está bem... Ele tem a plena convicção também que os centros esportivos precisam ter uma certa parceria para ter movimento. Quanto mais movimento tem em cada centro esportivo, menor a chance de que aconteça algum tipo de ação de vandalismo. Né? Então, nós fizemos também ano passado uma audiência pública com o pessoal do esporte. Uma das ideias era PPP também. Eu acho que tem que ser por aí, ou PPP, ou parceria com associações. Tem muitas associações, muitos projetos que querem fazer parceria com os centros esportivos para dar movimento e diminuir essa incidência de vandalismo, droga, pichação, enfim, tudo que está acontecendo, que o centro esportivo não pode ser um local de vandalismo. Parabéns pelo tema. Obrigado. Para concluir, senhor presidente, por favor. Apenas aí 1 minuto e meio, senhor presidente. Não, 1 minuto. 1 minuto e meio, senhor presidente. Por gentileza. Por favor, seja complacente. Eu acho o seguinte, está tramitando há 2 anos, um programa que esta casa foi buscar a vereadora Odete, estava acompanhando, o vereador Furlan, outros vereadores, vários, denominado PELC, um programa de aproximadamente
2 milhões de reais para contratar pessoas, profissionais de educação física, comprar equipamentos públicos, bolas, redes, dar sustância, por exemplo, ao esporte. 2 anos. E ainda esse programa está lá na prefeitura. Né? Acho. Precisa urgentemente. Vereador Jean, eu sei, por favor, encerrando. Vereador Mauro, falta pouquinho para colocar esse programa para funcionar. Precisa agora, nesse momento, pedir para o poder público agilizar o processo. Não passar a fase do processo. Não é isso. Para quê? Para impedir. Eu acho que esse programa pode ser, nesse pequeno momento, pontualmente, o divisor de águas, no sentido de ter gente nesses centros esportivos, terem a prática esportiva através do programa, sem falar em geração de emprego e renda para a nossa comunidade de Mogi, que vai atender, que vai contratar 60 estagiários de educação física, 10 profissionais de educação física e um coordenador. Ou seja, 71 pessoas que podem já começar a trabalhar, porque o recurso, inclusive, já está nos dos cofres públicos e ainda ele não é colocado em funcionamento. Espero que o quanto antes a gente tenha esse programa em breve funcionamento. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima palavra, a vereadora Odete Souza. Presidente, senhores vereadores, a imprensa, antes de eu entrar no assunto, vereador Jean, antes que eu entre no assunto, eu vou dar continuidade na sua fala. E assim, infelizmente, o vandalismo tem tomado conta de prédios públicos de uma maneira geral, infelizmente, em inúmeras situações. Quando não de assalto, em escola, e é merenda, e é equipamento, enfim, é uma dificuldade. É a fase que nós passamos hoje que tem deixado muito a desejar, no sentido de que a formação, a moral, a educação, o respeito do ser humano para com ele e para com os bens, públicos ou privados. Né? Pichação, a nossa cidade, é lamentável ver quantas pichações nós temos, e assim, o cartão postal da cidade, a imagem de quem não conhece, que coisa horrível que nós temos na nossa cidade, com todos casas e prédios e ruas que não tem mais aonde ser pichado. Então, assim, é uma situação lamentável tudo isso. Mas mais difícil ainda, vereador, é deparar com essa situação em centro esportivo, que hoje as crianças de escola, de período integral, das escolas municipais, vereador Chico, que depende do centro esportivo para ter outras atividades, de repente se depara com o centro esportivo da maneira como Vossa Excelência mostrou agora, vereador Jean. As escolas de período integral, elas vêm da área rural para o centro. E o centro esportivo no bairro, no distrito, é fundamental para completar as atividades das crianças no período integral. O ano passado, eu pus a minha emenda no centro esportivo de Itaiaçupeba. Infelizmente, nós não fomos atendidos. O ano anterior, eu pus a minha emenda parlamentar no centro esportivo de Biritibu Sul. O vereador Furlan, quando esteve em Biritibu Sul, se assustou. Mas a reforma não tinha nem terminado ainda. Se Vossa Excelência tivesse ido antes da reforma, Vossa Excelência teria visto o caos que se encontrava. O de Itaiaçupeba até hoje continua na mesma situação, infelizmente. E nós dependemos dele para as atividades da escola de período integral, em muitos casos. Então, assim, é difícil realmente administrar isso, mas não dá mais para levar essa situação. E eu agrego a tudo isso as pichações da nossa cidade, infelizmente. Mas, presidente, eu me antecipei até, que esse é o verdadeiro assunto que me trouxe a fala, senhores vereadores, os internautas, a TV. Eu tenho aqui um convite a fazer, presidente, até estou antecipando isso,
porque nós temos agora o Carnaval, né? A próxima sessão nossa na quarta-feira de cinza, e na quinta-feira, dia 11, ou seja, sem ser amanhã, a próxima quinta, nós teremos na casa a sessão solene de lançamento da campanha da fraternidade. Como quarta-feira vai ficar muito em cima, eu aproveito da oportunidade desse tempo para convidar os munícipes, para convidar os vereadores, pedir à imprensa que nos ajude a divulgar essa sessão solene que vamos ter na casa na próxima quinta-feira, dia 11, às 20 horas aqui. Já é uma tradição nossa fazermos o lançamento da campanha da fraternidade no Legislativo mogiano. Então, eu gostaria realmente de convidar as pessoas que também nos assistem nesse momento, venham participar conosco. E esse ano, a campanha da fraternidade traz o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Ou seja, nós vamos estar debatendo todas as religiões. Então, é uma situação extremamente aberta. Essa casa é a casa do povo. Então, fica aí o nosso convite para os vereadores, para os que nos assistem, venham participar conosco no próximo dia 11, quinta-feira, às 20 horas, aqui neste mesmo plenário. Obrigada, presidente, obrigada, senhores vereadores. Eu gostaria de poder contar com a presença de todos e peço à imprensa que nos ajude com a divulgação, por gentileza. Muito grata. Obrigado, vereador Odete. Com a palavra, o nobre vereador Antônio Lino da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, que me traz aqui dois assuntos, mas eu só queria fazer aqui um adendo na fala do vereador Eduígues e dizer ao nobre vereador Eduígues que ele tem todo o direito de se manifestar, todo o direito de fazer as reivindicações e de fazer também aquilo dentro da legislação que a lei o ampare. E na fala do prefeito de ontem, o prefeito não disse simplesmente que ia processar Vossa Excelência. Ele diz assim, se o Ministério Público arquivar as denúncias que Vossa Excelência fez e todos aqueles que Vossa Excelência fez através do Ministério Público for caluniosa, ele tem o direito de processar. E aí é o direito dele. Aí é o direito de qualquer cidadão que se sentir ofendido por um ato que não era verdade. Então, é nesse sentido que ontem a fala do prefeito nesse momento. Ele não disse nada, vou processar Vossa Excelência pelo que Vossa Excelência está denunciando. Algo que for arquivado e não for verdade, eu tenho o direito de processar. E aí, qualquer pessoa tem esse direito mesmo. E aí, até Vossa Excelência, que se o prefeito fosse o inverso, tinha o direito de processar também o prefeito. Foi nessa linha de raciocínio que ele usou da palavra ontem. Peço a parte, rapidinho, 30 segundos. Eu jamais acusei o prefeito. Nunca acusei o prefeito. Eu acusei a gestão. Eu acusei a gestão pública. Portanto, o prefeito não pode se sentir ofendido. Ele não pode se sentir ofendido. Quando você leva ao MP um pedido para apurar um fato, você não leva contra uma pessoa, mas sim contra a pessoa jurídica, que é a gestão pública. Agora, se o prefeito, se todas as denúncias que forem ao MP, que forem arquivadas, ele pessoalmente for acionar aqueles que o fizeram, é um absurdo, porque nós queremos a apuração da coisa pública. Concordo com você. Jamais é contra a pessoa do prefeito. Agora, se ele está se sentindo ofendido pessoalmente, aí é algo bastante estranho. Mas Vossa Excelência sabe que algumas entidades e algumas pessoas que fizeram desta forma, ele fez da mesma forma, depois do apurado o processo, ele entrou e ganhou todas as ações que fez. Vossa Excelência sabe muito bem disso. Agora, quanto à questão da Vossa Excelência colocar aqui a questão da fruta do caqui, nós temos a questão sazonal. O momento que tem de colheita e depois da colheita. Então, na colheita nós temos um preço. Depois da colheita nós temos outro preço. Agora, ninguém consegue acompanhar isso, a entrega-nos. O vereador Mauro Araújo citou muito bem aqui.
E foi muito claro. E quando Vossa Excelência mostrou ali uma faixa, ela está na oferta, não é no mercado para ser comprado no pregão. E as compras da prefeitura feitas pelo pregão. É o menor preço naquele momento, quem se habilitou a vender à prefeitura. Então, fica bem claro essa situação. E aí, nessa mesma linha de raciocínio, e aí eu quero ampliar a minha fala aqui. Ontem, eu quero agradecer os nobres pares que me concedeu a oportunidade de trabalhar na comissão de obras, juntamente com o vereador Evaristo e o vereador Lucareschi. E já quero aqui, como membro desta comissão, dizer algumas coisas que nós temos que acompanhar, presidente. Por exemplo, eu tenho ouvido e tenho lido na imprensa de que uma empresa que já prestou serviço nessa cidade está prestes a ganhar a concorrência das obras da Guilherme Jorge. Uma obra de 140 milhões e que essa empresa está entrando no processo licitatório por 90 e poucos milhões. Isso, olhando para o lado do bem público, é um desconto muito bom para o município, para o Estado e para a nação, que são os 3 órgãos envolvidos nesse processo. Mas o que até agora eu li, a empresa que está ganhando esta obra é a mesma que executou a Miguel Gema. E que esta obra da Miguel Gema não terminou até hoje. Se essa empresa for vencedora desse certame e for executar a obra nesse município, já começa com o cartão de visita dele todo atrapalhado. Né, vereador Chico Bezerra? E aí nós temos que ter atenção especial sobre a execução dessas obras. É uma obra que nós necessitamos muito, é uma obra que nós temos acompanhado há muito tempo, e é uma obra que vai fazer um bem para a sociedade, que é da Guilherme Jorge. E se essa empresa for vencedora, eu já de antemão, já faço um apelo a todos os colegas vereadores e à prefeitura. O contrato da empresa que vai acompanhar, tecnicamente, tem que ser, no mínimo, do IPT. A prefeitura, por todos os meios, tem que fazer esse acompanhamento. E nós aqui desta casa, já estou adiantando já, vamos acompanhar para e passe, mas precisamos de uma equipe técnica que vai nos dar o respaldo para que essa obra seja dentro dos padrões que ela está tentando contratar. Qual o nome da empresa, vereador Antônio Lino? A que fez a Miguel Gema é a CTP. E me parece que ela conseguiu passar os 2 anos que a prefeitura o suspendeu na justiça, e agora ela está voltando ao mercado de novo e vem para esta obra novamente. Eu não tenho certeza se ela vai ser a ganhadora, mas pelo que eu tenho visto e lido na imprensa e ouvido falar pelos corredores, se ela for a vencedora, temos que ficar atento a esse assunto. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Só deixar claro uma coisa, o vereador Antônio Lino, que não é a prefeitura que escolhe. Sim, concordo. É a lei 8666, né, do menor preço, que define quem é vencedor da licitação. Mas a comissão de obras, na qual tenho tido a honra de ser presidente ao longo de alguns anos, ela tem fiscalizado, tem apresentado os problemas e buscado, exigido que eles sejam corrigidos. Então nós vamos acompanhar todas essas obras que estão em andamento. Nós já temos acompanhado a passagem de nível. Talvez as pessoas até não entendam porque o desejo de permanecer nessa comissão, que a gente vem com um trabalho que vem sendo desenvolvido de fiscalização, de acompanhamento de obras, e esse trabalho a gente precisa continuar. Então nós vamos dar respaldo sim. Vossa Excelência, como membro dessa comissão, sempre foi muito atuante na comissão de obras. Quando eu entrei na comissão de obras, Vossa Excelência já era membro da comissão. Então nós vamos atuar juntos sim, vamos conseguir de repente impedir que a CTP faça outro péssimo serviço. Exatamente. Como ela fez na Miguel Gema. Essa é a minha preocupação. É por isso que hoje, antes de sair o resultado final, eu já estou alertando aqui. Estou acompanhando, porque os senhores podem ir aqui na Guilherme Jorge e ver a situação que a avenida ficou. Não entregou, era uma obra de 7 milhões e 800. Eles ganharam a obra aqui por 3 milhões e 900 e não entregaram a obra para o município, do jeito que a sociedade esperava. Portanto, aqui fica já o meu descontentamento e a minha preocupação. Estou preocupado, muito preocupado, com esta
licitação que está na prefeitura, que já foi paralisada acho que umas 10 vezes na justiça, e a justiça deu ganho novamente para a empresa, e a prefeitura recorreu, e ela veio novamente, ganhou novamente, e isso está um embate jurídico, e nós podemos receber aí um monstro para ser administrado nos próximos meses. E que não vai terminar neste governo, vai atravessar o governo, e nós temos que ficar atentos. Esta casa tem que estar atento a esse assunto. E o vereador Evaristo falou muito bem. Nós tivemos por 3 vezes já na obra, na passagem ali, que agora vai ganhar o nome do meu amigo, diretor do jornal Diário de Mogi, o grupo Diário de Mogi, o seu Totti, naquele espaço lá. Eu já estive 3 vezes lá. A obra está andando a todo vapor e nós temos acompanhado junto com a comissão de obras. Pretendemos voltar lá daqui uns 15 dias novamente para acompanhar todo o trabalho. E a gente tem acompanhado as obras, como a obra do Canudo, outras obras que saíram na cidade. Então, eu tenho essa grande preocupação. A empresa que já não prestou o serviço nessa cidade adequadamente, voltando a prestar serviço, tem que ter uma atenção redobrada, no mínimo. Pode até que ela faça bem feito, mas temos que estar atentos. Outro assunto que eu queria falar aqui é a questão de estacionamento nos espaços públicos da nossa cidade. E ontem eu senti isso na pele e volto a fazer um apelo à administração. Nós tivemos ontem num evento lá no Senforp, um espaço que nós temos um equipamento que reúne lá 700 pessoas. Temos a escola de governo e agora do lado está construindo vários apartamentos que vai trazer um público muito grande para aquela região. E ontem teve um evento que tinha 700 pessoas, estava super lotado lá o auditório do Senforp. Não tinha estacionamento. Do lado tem um terreno, ainda sobra-se um terreno, que é particular. Eu já fiz um apelo e volto a fazer um apelo publicamente. A prefeitura tem que fazer algo para desapropriar aquele terreno, para adquirir e para fazer o estacionamento e dar condições para as pessoas que vão àquele local adequadamente para estacionar o seu veículo ou parar com tranquilidade para assistir aos seus eventos. Porque muitas vezes você está no evento, um minutinho só, presidente, e tem que sair para ver seu carro, se não foi assaltado, se não foi roubado, se não foi levado, ou qualquer coisa parecida. Então, nós temos que construir os nossos prédios, mas dar a tranquilidade das pessoas vir também com tranquilidade, com o seu equipamento, que você possa chegar e estacionar com tranquilidade. Então fica aqui o meu apelo, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Lino. O último vereador inscrito para falar nesta tarde, vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, imprensa, população que acompanha aqui a sessão nesta tarde, você que acompanha também pela TV Câmara. Um prazer estar aqui nesta tarde, senhor presidente. Nesse ano que se inicia, esse ano legislativo se inicia, senhor presidente, quero aqui deixar aqui a minha saudação, Vossa Excelência, como presidente dessa casa, que você e toda a mesa diretiva e demais vereadores possamos fazer um ano aí, um ano realmente de grandes discussões, propostas, debates, que todos os temas aqui a serem discutidos nessa casa, senhor presidente, possam realmente ser debatidos, para que a gente possa dar uma resposta à sociedade. Existem, com certeza, muitas questões a serem debatidas, Eu, na sessão da semana que vem, irei trazer algumas situações que têm ocorrido na periferia dessa cidade. E aí, cabe a esta casa dialogar, debater e cobrar, com certeza, do Executivo, do Governo do Estado, dos órgãos responsáveis pela solução desses problemas, a gente fazer o debate nessa casa. Então, na verdade, nessa tarde, senhor presidente, eu tomo a palavra aqui nessa tribuna, mais para dar uma saudação realmente, espero que seja uma gestão democrática, que não seja cerceado aí a participação da população, também os debates, que seja dada a palavra aos vereadores para poder expor, debater os seus pensamentos, suas ideias em cima das várias propostas, e seja respeitado também, senhor presidente, o voto contrário, que a gente não tenha aqui nenhuma perseguição pessoal, mas que nós discutamos tudo que for discutido nessa casa seja feito realmente no campo político, no campo de ideias, no campo de propostas. Esse é o nosso pensamento, senhor presidente. Estendo aqui o meu parabéns, Vossa Excelência, que nós possamos caminhar junto nessa casa. Um ano vai ser difícil, um ano que a maior parte desses vereadores aqui estarão buscando a reeleição,
Eu sei que teremos momentos aí realmente de dificuldades, conciliar a agenda desta casa com a agenda eleitoral, mas eu espero que os temas importantes nós possamos fazer um debate de forma tranquila e de forma exaustiva, discutimos os temas que nós temos que discutir nessa casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Clodoaldo. Obrigado pelas palavras, pela deferência com essa mesa diretiva. Solicito ao vereador Jean Carlos Soares Lopes que faça a chamada dos senhores vereadores para a constação do quórum e início da ordem do dia. Vereadora Ana Karina Rodrigues Pirillo. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Vereador Cláudio Miaki, presente. Vereador Clodoaldo de Moraes, presente. Vereador Emerson Hong, presente. Vereador Chico Bezerra, presente. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, primeira secretaria. Vereador Juliano Abe, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Araújo, na presidência. Vereador Aldete Souza, presente. Vereador Olímpio Tomiyama, presente. Vereador Pedro Hideki Komura, presente. Vereador Protássio Nogueira, presente. Vereador Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima. Vereadora Karina, presente. Vereador Rubens Fernandes. Vereadora Vera Rainho, presente. 20 dos senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. 20 dos senhores vereadores presentes, há quórum regimental. Solicito ao vereador Jean Lopes que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Senhor presidente, não constam mais papéis para a ordem do dia. Não havendo papéis para a ordem do dia, dou por encerrada essa presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá na próxima quarta-feira, em seu horário regimental. Boa tarde, um bom carnaval, bom feriado para todos. Está encerrado. Brincadeira, cara.